A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha abençoar a todos neste dia, né? E que a gente venha adorar sempre a Ele, em nome de Jesus. Trazer uma palavra para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que fala assim a palavra do Senhor. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, Ele vos lhe concederá, Ele vos dará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma palavra de reflexão. Às vezes nós pensamos em desistir da presença do Senhor. Às vezes nós pensamos, né, irmãos, largar tudo para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós esquecemos de lembrar da onde Deus nos tirou. Da onde foi que Ele nos tirou e nos botou, né? Quando a gente vem, irmãos, parar um pouco o que a gente já passou, a gente vai notar uma diferença muito grande, louvado seja o nome do Senhor, na nossa vida. Eu, um tempo atrás, passei por um processo muito grande. Eu era da presença do Senhor. Eu louvava, eu adorava, eu pregava o Evangelho do Pai. E por coisas que eu vi dentro da igreja, eu me afastei. Esqueci do dono da igreja. Eu esqueci do Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Um tempo atrás, eu passei por um processo onde eu tinha um irmão que já tiraram a vida desse meu irmão, que Deus bote ele em um bom lugar, né? E eu acabei, irmão, sendo ameaçado por esse meu irmão, e eu tinha sofrido muito atrás, apanhei de polícia por causa dele, já quase que morri, já fui ameaçado de morte por causa dele, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem chamado na nossa vida. A palavra do Senhor fala que foi Ele que nos escolheu e não foi nós que escolheu a Ele. Então, se Ele nos escolheu, irmão, Ele tem chamado na nossa vida. E eu passei, irmãos, cheguei a pegar uma bicicleta emprestada do meu irmão mais novo, uma bicicleta pequena daquelas BMX, e eu saí sem rumo, louvado seja o nome do Senhor. E já era tarde. Um dia, no mesmo dia, irmãos, era a base de umas 7 horas da noite, eu não tinha lugar para dormir. Eu estava no meio, na beira da praia, na beira do mar, e Deus botou no meu coração, na minha mente, para mim ir para o hospital geral do estado, que ficava próximo. E eu indo, irmãos, chegando lá, eu encontrei um homem que estava com um paciente, um parente seu, lá no hospital, e ele estava lá fora. Esse homem dormiu lá fora comigo. Aleluias. E eu, de manhã acordando, ele me chamou, pagou um lanche para mim e mandou eu seguir. Disse que Deus tinha algo grande para fazer na minha vida. E disse que era para mim ir sem medo, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, estava no controle de tudo. E eu fiquei sem entender, continuei andando. Andei uns 45 para 50 quilômetros com aquela BMX e fui andando.
Chega num certo ponto, irmãos, que escurece o dia, numa cidadezinha chamada Teotonho Vilela. E eu dormi naquela cidade, em um posto de gasolina. Quando foi umas 5 horas da manhã, eu disse, eu vou voltar para casa, eu não vou seguir mais. Eu voltei, andei 1 quilômetro de distância, voltando para trás, e Deus tocou no meu coração e disse, não, filho, volta e segue, porque fui eu que te chamei. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui, irmãos, e eu ia imaginando que eu ia passar pelo aquele processo, porque o meu destino, irmão, era chegar em Vitória de Espírito Santo. E eu tinha saído de Alagoas. E nesse dia eu ainda estava em Alagoas, na cidade de Teotonho Vilela. E eu consegui, irmão, um dinheiro para fazer um lanche. Fiz um lanche. A bicicleta furou o pneu, consegui encher, e ele mesmo furado estava andando 25, 30 quilômetros, e fui andando. Mas chegou um tempo que eu não aguentei mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, Deus, se o Senhor, meu Pai, botar um servo teu, louvado seja o nome do Senhor, que seja caminhoneiro na minha frente para me levar, pelo menos até a metade do caminho, eu vou servir o Senhor. Eu vou voltar para a tua casa. E Deus, irmãos, às vezes a gente pensa que Deus ele esquece de nós. Mas passou o tempo, chegou, deu meio-dia, e eu olhei assim e disse, Deus não vai mandar. Aí deu 1 hora, quando deu 2 horas da tarde, chega uma carreta, para no meio da pista, nem encosta no acostamento, e para aquela carreta, abre as portas e manda eu entrar. Eu disse, esse homem está ficando doido, o senhor está ficando louco? Aí ele disse, você vai ou não? Aí eu peguei e entrei, quando eu entrei ele mandou abrir a Bíblia. Mandou abrir a Bíblia naquela mensagem do filho pródigo. E quando eu abro, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a chorar e começa a falar para mim, fui eu, filho, que te chamei. E ele chorando e falando, não sei se eu li a Bíblia, eu ficava emocionado, porque eu estava muito emocionado olhando ele chorar e sabendo que era Deus que estava fazendo aquilo. Quando você chegar lá onde você quer chegar, disse ele para mim, você vai, louvado seja o nome do Senhor, adorar a Deus. Não importa a placa de igreja, não importa a igreja, mas o que importa é que Deus, ele está te dando mais uma chance, louvado seja o nome do Senhor. Ele está te dando mais uma chance. Então, irmãos, eu tomei aquilo para mim. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, passei 19 dias andando. Não passei fome, porque Deus, ele estava comigo, ele não deixou. Passei 19 dias andando. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma igreja preparada. Assembleia de Deus, missão, estava preparada, os irmãos já estavam sabendo que eu estava aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu comecei a andar na igreja, comecei a trabalhar na obra, louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a mudar a minha vida, começou a mudar a minha história. Eu não tinha documento, eu tirei meus documentos aqui. E Deus tem me abençoado grandemente. Que os irmãos, quando estiver passando por um momento difícil, irmãos, não esquece do Deus que te tirou do pó, tirou da cinza, que tirou você, irmãos, da lama. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que estendeu a mão para mim, irmãos, ele está estendendo as mãos para você. Agradece a Ele por todos os dias de vida.
esteja preparado, irmãos, como se fosse o último dia da tua vida, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai vir. Em breve ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Reflete um pouco nesse testemunho, nessa palavra, nessa mensagem. E que Deus venha tocar no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.